Boa tarde, Esteio e região metropolitana, Porto Alegre, Brasil e mundo. Está no ar mais um programa Em Busca da Cultura com Maurício Rocha e hoje meu convidado é o Luca Rizzi, famoso cineasta porto-alegrense, ganhador do prêmio de... Júri Popular, Galgo de Ouro, são 3 prêmios. E ele hoje vai falar sobre os projetos dele, um pouco sobre a carreira dele, né? Bem bacana. Exatamente. Uma vasta carreira com mais de 40 anos. Mais de 40 né? anos. Isso é uma coisa de se invejar, ainda mais no cinema gaúcho. Só não me pergunta a minha idade. Mais de 40 anos. Pra quem não sabe, o Luca estava lá na primeira exibição dos Irmãos Lumière. Mas antes eu vou dar uns avisos para a comunidade esteense. Né? Mandar um abraço para a Brenda de Souza, que está representando o Esteio no Campeonato Brasileiro de Boxe. Aluna do Abílio. Parabéns, Abílio e Brenda. Né? Sexta disputa semifinal. Né? E um outro aviso aqui da comunidade esteense é no dia 12 de outubro, das 9 às 15 horas, o Natanael das Neves estará com um projeto bacana no campo Ouro Verde. Né? E ele precisa de doações para o evento, como pães, salsicha, refrigerante, brinquedos, copos descartáveis. Pessoas da comunidade interessadas lá dar uma força, né? Que é bem bacana, porque vai ser um trabalho para crianças carentes, né? E vamos ajudar a nossa criançada de Esteio, né? Porque a criançada é o nosso futuro, né? E vou dar outros avisos ainda. Sábado, no Cine Capitólio, em Porto Alegre, vai ter a mostra de curtas independentes do Sérgio Marques Teixeira, no dia 23, sábado, às 15 horas. E hoje à noite e amanhã à noite no Colégio Gustavo Nordum, ali na Rua Taquara, vai ter o Te Aproxega, Festa Farroupilha, né? Vai ser hoje, amanhã, começou no caso dia 19, né? Dia 19 não teve como eu avisar, mas vai ser hoje, amanhã, às 19 horas, né? Quem quiser ir lá, fique à vontade para lá conferir os talentos. E hoje eu trouxe um filme e um livro para apresentar para vocês, que é a mesma história, né? Aquela clássica história de sempre. Eu vou trazer todo o programa, trazer um filme e um livro para apresentar para vocês do meu acervo pessoal, né? Hoje eu trouxe o Robin Hood, do Howard Pyle, que tem o texto em português da Estela Leonardos, né? Da editora Coleção Elefante, editora... O que é que tá a editora? Ed Ouro. E o filme As Aventuras de Robin Hood, de 1938, com Errol Flynn e Olivia de Havilland. Uma curiosidade sobre esse filme, Lucas, não sei se você conhece, As Aventuras de Robin Hood. Conheço. Clássico filme com Errol Flynn, que passava na... Vamos dizer, finada Sessão da Tarde, né? Porque hoje em dia a Sessão da Tarde se tornou uma sessão de filmes que não passam filmes de qualidade como na minha infância passava, como há 20 anos, 30 anos passava, né? É época que passava o Manto Sagrado, Robin Hood, grandes clássicos do cinema, né? Que eu acho que o cinema hoje em dia ele se perdeu um pouco, né? E como tu é cineasta, a gente vai tocar muito nesse assunto hoje, né? Porque tem uma vasta carreira, então uma pessoa assim que realmente entende, né? Só para pegar um ganchinho, Maurício. Claro, à vontade. Eu até não escondo a minha idade, tenho muito orgulho dela, né? Que eu tenho 63 anos, vou fazer 64 agora dia 7 de outubro, né? Olha. E a minha experiência que eu tenho artística foi através, por incrível que pareça, que são meus ídolos, Elvis Presley, Charlie Chaplin, que tu... Nunca ouvi falar nesse cara, mas tudo bem, né? Também não conheço. E Bruce Lee, né? Bruce Lee, mas sou da época dos filmes antigos. Sim. Pegou aquela época, vamos dizer, a época de ouro, né? De ouro. Ali onde tu ia no cinema de rua ainda. Tu deve ter pegado muito cinema de rua, né? Peguei. Pegou ali o Cine Guarani, o Apolo. Tinha o Cine... O Avenida na João Pessoa. Porto Alegre antigamente tinha muito cinema de rua, né? E hoje, até concordo em certo momento com a evolução da tecnologia, né? Sim. Mas hoje você vê nesse aspecto. Hoje... Um CD, uma pessoa faz sem CDs, mas faz umas musiquinhas. Faz. Fácil. A tecnologia hoje em dia, ela, como é que eu posso dizer? Antigamente, tu pegou muito aquela época da Super 8. Do Super 8, que era câmera, aqueles trambucos que tu andava, película mesmo, né? E hoje em dia tu vê como estão as coisas, né? Hoje em dia tu com uma câmerazinha de celular mesmo, uma qualidade até razoável. Hoje é máquina fotográfica. Tu consegue fazer filmes muito bons. Né? Claro, talvez a qualidade do som não saia tão boa, porque necessita do microfone, a lapela, ou sabe, o clássico microfone.
Mas hoje em dia, com a tecnologia, o cinema em si ele se tornou uma coisa muito acessível para o pessoal. E para te ver lá em Porto Alegre, no grupo que a gente faz parte, vamos dizer assim, né? Sim. Tem o Sérgio, o Nicanor, o Wilson, a Gislane, um pessoal bem bacana, né? Que é um pessoal que tem projetos muito legais lá em Porto Alegre. O Sérgio, agora sábado, vai ter a amostra dos curtas ali no Capitólio, que é ali na Borges de Medeiros. Às 15 horas. Às 15 horas, que é muito bacana e, por favor, frente. vamos lá prestigiar, né? Que é o cinema que o pessoal, é o cinema invisível, como eu chamo. Porque é o cinema que o pessoal, que nem a gente diz, né? Que nem Nelson Rodrigues dizia, o brasileiro tem um síndrome da vira-lata. Tudo que vem de fora pressa mais do que tem aqui, né? Então eu acho interessante que nós, gaúchos, porto-alegrenses, teienses, canoenses, sapucaenses, pessoal de São Leopoldo, Gravataí, prestigiem o pessoal daqui. Porque tem muita gurizada daqui que faz cinema e não tem uma visibilidade aqui. Tem mais visibilidade fora do estado do que aqui. E tu sabe muito bem disso, né, Luca? Tu tem uma carreira prestigiada, né? A questão, Maurício, que eu batalho é pela qualificação dos filmes. Não é simplesmente fazer. Veja bem, vou citar um exemplo. A Argentina tem dois Oscars, melhor filme estrangeiro. O Brasil não tem nenhum. Não, mas o Brasil já teve várias oportunidades. Teve Central do Brasil, teve Quadrilha. Não foram, porque não tem nenhum, vão admitir. O cinema brasileiro, eu acho que... Desculpa eu te cortar. Eu vou dar minha opinião, depois dar a tua opinião. Claro. Até eu acho legal. O cinema brasileiro, ele entrou um pouco em decadência, mais pela questão de filmes com uma faixa etária acima de 12 anos, vamos dizer assim. Talvez seja bobagem o que eu estou dizendo, porque assim, ó, como eu falei, Robin Hood com Errol Flynn, por exemplo, é um filme que, claro, não é brasileiro, óbvio, é filme produzido em 1938, né, 80 anos vai fazer ano que vem. Então tu para ver uma coisa, filmes que são feitos para públicos de criança a idosos. Então no Brasil ainda tem essa mania de fazerem filmes para maiores de idade, com muita... cenas inadequadas para menores. Exatamente. O que eu acredito que isso aí afasta muito público. Veja no caso que aconteceu com o Santander agora. O Santander, exatamente, semana passada. E olha, a Lei Rouanet bancou Sim. R$900 mil para uma baixaria daquela. Semana passada eu e o Jauri aqui no programa, um abração pro Jauri, que não sei onde é que ele tá. Hoje eu quero dar um abraço pro Jauri, agradecer ele por semana passada. Eu conheço ele de muitos anos. O Jauri é um cara fascinante, um cara que eu sou fã e tenho orgulho de ser amigo, né? E o Jauri, se não fosse semana passada, teria me perdido. E a gente conversou por cerca de 1 hora sobre isso. Sobre o quanto que a cultura no Brasil ela tá desvalorizada e sobre assuntos gerais, né? Agora tem mais uma questão muito importante, que teu espaço é um pouco reduzido aqui na rádio, né? É 1 hora, né? 1 hora. Uma hora o que nós temos que oferecer, o principal de tudo, Maurício, não é só a gente reclamar. Qual a possibilidade da gente reverter a situação? E eu estou me propondo a conversar contigo sobre isso. Exatamente. Essa é a ideia do programa. Claro. Porque assim, muitas vezes a gente se lamenta e não tem... perdeu uma oportunidade, alguma coisa. Exato. Entende? Então a gente perde a oportunidade. Por exemplo, tu tem uma amostra de filmes. Tá, por exemplo, tu, o Nicanor, o Wilson, o pessoal, o Sérgio, vocês têm uma amostra, aí eu quero exibir um filme meu que eu fiz, mas eu não sei como chegar em vocês, aí quando eu converso com vocês, não me exponho como eu quero. Tem muita gente na região aqui que faz filmes, não só, eu acho que aqui em Esteio talvez eu seja um dos poucos que faz, mas tem Canoas, Sapucaia, tem várias cidades, Novo Hamburgo, né, que acredito eu que também produzam curtas. Mas às vezes a pessoa assim, fica um pouco chateada por não poder exibir para um público e acaba reclamando, eu não exibi meu filme, isso, aquilo, aquele outro, sabe? Eu acho que o pessoal tem que buscar informação. Aqui em Esteio, principalmente, o pessoal fala que Esteio não tem cultura, Esteio não tem isso, Esteio não tem aquilo. Eu discordo, porque eu também já tive esse pensamento. Esteio não tem cultura. Aí quando eu fui buscar cultura na Casa de Cultura, eu vi que na Casa de Cultura tem um grupo de teatro bacana, tem música, tem uma biblioteca muito legal, com pessoas muito legais na biblioteca. Agora tem um secretário de cultura, o Rafael Figueiredo, que é um cara muito legal, um cara assim que é aberto, assim, deixa as portas abertas para ti ir lá e conversar com ele, dialogar. E é muito legal ter esse diálogo com o secretário de cultura no teu município. Quando às vezes tu mora no município, tu não tem a oportunidade de ter esse diálogo. E ver uma coisa interessante, Maurício, o que eu estou oferecendo de oportunidade para cantores e poetas. Eu também, agora, em menos de 1 ano, né, 8 meses, mais ou menos, eu acabei de criar a primeira Olimpíada Poética Musical. E aqui, é uma pena que o nosso ouvinte não pode ver, né,
aqui na rádio, os troféus que eu criei. Nelson Desenho por Facnelli mim. e Lupicínio Rodrigues. Lupicínio Rodrigues. Nelson Facnelli, e são troféus ouro, prata e bronze. Claro, no sentido que o amarelo é o ouro, né? E tal, apareceu grandes talentos assim inscritos, cantores. Não foi aquela dimensão como eu imaginava, eu queria 40, tem 7 poetas e 3 cantores. Mas tu está convidado. Pessoas ouvindo, estão convidadas que é a entrada franca. Só que vai ser às 9 horas da manhã na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre. Entrada franca. Onde que vai ser a final, a segunda etapa é a final, né? Mas em resumo, estou oferecendo oportunidade através dessa Olimpíada Poética e Musical para cantor mostrar seu trabalho. Poeta mostrar seu trabalho. E gostaria até que o Jaurinho estivesse presente, que ele conhece, sabe de quem eu estou falando, quem foi o Nelson Facnelli. Um baita poeta que já nos deixou, né? E nos filmes está se abrindo as portas para muita coisa. Tá. E nós vamos conversar com vocês. Agora, é que hoje também a época mudou. Eu, quando fiz, na época até com o Nicanor Santos, Em Nicanor, película. Vocês fizeram Laura, tua mulher. Tem a tia da minha noiva, a Eliane. A tia Eliane, vamos dizer assim. E foi uma longa história aquele filme. E é até falar pra ti, conta um pouco da história desse filme, que esse filme foi produzido. Pra quem não sabe, o Luca Riz ele foi premiado em Gramado em 2002, 2003. Me corrija. No 2001. Mas claro, eu tô falando dos anos 80, lá no início dos anos 80, né? Conta pra nós um pouco, até um dos assuntos que eu queria abordar, que é como iniciou a tua carreira no cinema, na caricatura, porque tu além de ser um cineasta e tu ter esse projeto bacana do Nosso Talento, tu tem tu tem o meu lado profissional, que eu cartunista e desenhista, que eu sou ilustrador de livros infantis. Eu tenho um ETzinho, né? Eu tenho 4 personagens infantis criados por mim. O ETzinho Marcelinho, que era Marcelinho Espinhal, agora é o Marcelinho Amigão, né? Tem um personagem colorado, baseado num colega meu, que é fanático colorado, como um tal que eu conheço também, o Maurício também, que. Não, ele já é mais light, né? E o Haroldo Fantástico Fanático. Haroldo Fantástico Fanático. Haroldo o Fantástico Fanático. Mas que nome. Não, legal. Sabe o que é o mais interessante nesse Haroldo, que é baseado no meu amigo meu? Ele é o Colorado. Ele é Colorado. Ele deixa, às vezes, de comprar um rancho para a família dele, para ir ver o time dele jogar. Vai lá no Beira-Rio. Isso é uma história de mas põe fanatismo nisso, né? Fanatismo. Porque eu acho que o futebol hoje em dia, o fanatismo, o Paulo Alberto Rebelato, que é um cara que eu admiro demais, sabe? Demais. Para mim ele é um filósofo. Ele é um dos maiores filósofos gaúchos de todos os tempos, talvez brasileiros. Ele fala que o futebol emburrece as pessoas. E é verdade. Ele emburrece, porque as pessoas, quem falou agora, o cara deixa de comprar cesta básica para a família para ir no jogo. E isso é uma verdade que o Rebelato ele fala, e seguido eu vejo as postagens dele no Facebook e tiro o chapéu para ele e concordo plenamente com ele. Porque eu acho que o brasileiro ele se cega em relação ao futebol. Aqui tem um Grenal, no Rio fanatismo. No Sul aqui tem um Grenal, no Rio tem o Fla-Flu, em São Paulo tem o Corinthians e São Paulo, Palmeiras e Santos, e são clássicos. Na Bahia tem o Bavi, e aí tu vê como o Brasil ele tem uma hegemonia assim, de futebol. Né? Não pode deixar virar doença. Eu sou gremista. Aí que eu ia falar que eu tenho um personagem. A falta é sempre bem-vinda. Eu fiz, graças a Deus que o Grêmio ganhou ontem, né? Pra quem é colorado, não acho que é muito bom. Vocês estão bem na segunda ano, vocês vão ser campeão. Só falta esse troféu, né? Para ser campeão de tudo. Né? É que o Inter, na verdade, ele conquistou tudo que ganhou, né? Não adianta jogar a Série B e não ganhar. Não tem o troféu da segunda divisão. Como eu sempre digo, né, Luca? Amizade, como eu sempre digo, toda relação, ela tem que ter uma coisa chamada respeito. A amizade, o colega de trabalho, a namorada, o casal, o filho, o pai. No futebol também tem que ter respeito. E no nosso caso, que a gente faz a nossa flauta, eu e tu, numa maneira educada, numa maneira assim que não vai ofender um ao outro, porque acredito eu que nós não temos por que se ofender. Assim como tem pessoas que falam para ofender mesmo. Não, mas aí a gente tira de letra, dá um tapa de tira esse do nosso currículo, porque, poxa, eu tive agora, fiz um evento, por que pareça, que me deu apoio para me fazer o primeiro evento da primeira Olimpíada Poética e Musical, foi a Fecina Internacional. Eu fiz no Gigantinho. No Gigantinho, E vou te confessar, e tinha um jogo do Inter lá, eu vi uma turma lá,
bebendo e fazendo outras coisas assim, que, pô, que nível de pessoas, não dá nem para brincar. Não dá. Não dá para brincar, né? E agora, chegando ao nosso lado, eu criei O Haroldo. o Haroldo Colorado fantástico. e o Oscar, que é meu pai, né, meu falecido pai, gremista. A gente são três personagens em quadrinhos que eu faço. Tetezinho, O o Haroldo, o Oscar. O Oscar, tem mais outros personagens que eu criei. Bom, depois eu vou ver Eu acho que os Charles fantásticos. porque aí que está a questão, o Maurício. Eu comecei a desenhar, foi quase uma fatalidade do meu pai. Eu tinha, não tenho ideia disso, mas eu tinha uns 6 anos, eu tenho um irmão gêmeo, né? O João, um abração, João. E casamento foi ele que me ligou agora, né? E aí meu pai sofreu um grave acidente e a gente tem dificuldade financeira, pobre, né? Tinha que comer, foi um jipe do exército, né? Meu pai ficou em coma Mas 18... isso faz tempo. Mas ele ficou em coma 18 dias. E a minha mãe se apavorou, como é que eu sustentar meus filhos aqui? Bom, aí o sargento disse, não, o rancho eu garanto. E para esses guri aí eu vou dar um bloco e um lápis para eles brincar aí, né? E sempre ele trazer um rancho lá para minha mãe. Até meu pai levou um mês para se estabelecer, né? E eu desenhava soldadinho. E tudo que eu sei hoje, desenho, e eu sou premiado como artista plástico pela Casa do Poeta Rio-Grandense, né? Muito bom, e isso tem vários livros ilustrados por mim. Currículo. Faço caricatura na hora, assim, de pessoas. Entende? Eu quero contribuir também com esse evento de vocês aí, que eu faço caricaturas, né? E é um dom que eu tenho. E esse personagem, o ETZ, eu quero fazer um desenho animado dele. Sim. Já até falei estou com um projeto com o Sérgio, né? O Sérgio é fantástico, mas é que tudo não era custo, né? A gente precisa de valor financeiro. É que o problema hoje em dia, que a gente estava falando antes ali da questão da tecnologia, ela torna mais acessível para o pessoal fazer filmes. Exato. Mas assim como a tecnologia torna acessível, ela tem muita gente, com todo respeito, né? Tem muita gente que não tem a qualidade suficiente para fazer um filme. Não tem o conhecimento da área, não acha que porque viu um filme entende do negócio. Eu até posso incluir isso aí, nesses caras que acham que viu um filme e pode fazer. E realmente é. Eu acho que hoje em dia o cinema ele se tornou uma coisa muito comercial. As pessoas se preocupam mais com dinheiro do que com a arte. Elas não se preocupam, nem a música. A música hoje em dia, tu vê quantas músicas surgem, se reciclam e artistas que vão e passam e acabam sendo esquecidos. Mas se tu observar, porque eu sempre, na minha época de 40 anos atrás, eu gostava de filme mais italiano do Juliano Gemma. Juliano dos Faroeste. Dólar Furado. O seu Miguel, dono do jornal, que ele é muito fã de Faroeste. E esse dia a gente estava conversando, inclusive. E o Alain Delon também, que gostava do filme francês. Os americanos engoliram tudo isso. Teve a Nouvelle Vague e o neorrealismo italiano nos anos 60 e 50. Que inclusive os principais nomes do cinema italiano na época era o Pasolini, que fez Evangelho segundo São Mateus, fez Saló, que é um filme ultra polêmico, que eu acho que se passar. Acho que até podia incluir naquela mostra que teve agora em Porto Alegre, no Santander. Tão polêmico foi o filme. Exato. E tem o Fellini, que fez grandes filmes, o Rossellini, teve na França, teve o Godard, o Truffaut, sabe? Tem aquele, agora não me veio o nome dele, o marido da Sofia Loren. O Carlos Ponte. Ponte, também foi muito premiado. Ele foi um produtor. Mas só que os americanos engoliram, porque eles, antes de lançar um filme no mercado, já faz uma vasta divulgação. Sim. E tem a grandes mídias mundiais, aqui no Brasil. Depois da Segunda Guerra Mundial, o Hollywood se tornou muito decadente. Os grandes astros de Hollywood daquela época já começaram a decair. Por exemplo, o próprio Charlie Chaplin já não fazia mais tanto filme quanto fazia antigamente. Ele fez O Grande Ditador em 1940, o filme seguinte dele foi feito em 1947. Teve uma pausa de 7 anos. O seguinte filme dele, Luzes da Ribalta, teve 5 anos. Sim. O outro filme que quando ele fez já na Europa, que ele foi exilado, Um Rei em Nova York, levou mais 5 anos. E o último filme dele teve um hiato de 10 anos entre Um Rei em Nova York, que foi A Condessa de Hong Kong, que foi com Marlon Brando e Sofia Loren. Teve um hiato de 10 anos. Tem uma que ele trabalhou como diretor, né? Ele fez esse aí é A Condessa de Hong Kong. O Condessa de Hong Kong, né? Com a Sofia Loren e o Marlon Brando, que foi um filme que não tem uma qualidade muito chapliniana do quanto que o pessoal esperava, porque tu é um artista conceituado, o pessoal sempre vai esperar que tu faça
filmes tão grandes quanto o que tu fez. Né? Agora, eu sou obrigado a falar aqui, Maurício, o mercado está aberto para nós. Eu digo isso por quê? Porque hoje, grandes mídias nacionais, vamos falar aqui do Brasil, né, entende? Eles não têm ideia, inteligência para inovar, atrair. Vamos falar sobre o meio de comunicações da televisão. Hoje tu liga o canal aberto e só investe em negativismo. Sim. Entende? Tu não tem um Crime, programa que possa ver corrupção, ódio, com uma criança. Não tem uma coisa que te agrada. Por que pareça, as coisas que estão em alta agora no momento, para mim, para o meu gosto, é só futebol mesmo. Que tem algumas que gosto é uma coisa muito particular. Né? Agora tem a nossa por isso que eu penso assim, o grande futuro da nação atualmente é da classe média pensadora. Porque eu vou dizer, o proletariado às vezes não pensa, ele está já aniquilado. Agora o rico, ele paga para... Se ele tem dinheiro, ele paga para ver o que tu agrada. Bem claro, o pobretão, ele não tem oportunidade. Não tem. E quando tem as oportunidades, eu sei disso porque isso já aconteceu comigo. Quando tu tem a oportunidade de fazer alguma coisa, tu acaba não agarrando aquilo como tu devia agarrar. E aí passa e tu pensa, pô, era a oportunidade da minha vida e eu não agarrei como devia ter agarrado. E a gente sabe como é, porque a gente que é artista, a gente que é sonhador, a gente que corre atrás e quer fazer a diferença, falta a oportunidade. E quando chega, às vezes, a gente não agarra como ela tem que ser. Não, e tem uma questão também assim, ó, eu vou citar um exemplo por mim. Entende? Já houve casos de pessoas dizendo, Lucas, tu é muito inteligente no que tu faz, mas eu sou muito franco do que eu falo. Tem que dizer, Lucas, tu tem que ponderar mais, tu tem que ser light, porque eu digo que penso tudo. E o mundo, às vezes, não é assim. Olha, teve um colega meu agora de Porto Alegre, foi aprovado um CD dele, e não é dor de cotovelo, mas para meu gosto é uma porcaria. Só que ele disse, Lucas, eu tenho as pessoas na minha mão que decide, porque eu sou light. Você entra explodindo com todo mundo. É uma coisa que tu falou agora do ser light. É que é a personalidade da gente. Exato. Né? Às vezes tu tem uma personalidade um pouco inflamada e aí tu acaba pegando um pouco pesado em alguma coisa. Eu sei por experiência própria, né? O próprio Charles Chaplin, ele foi expulso da Inglaterra pela posição dele. Assim, tudo na vida tem um preço. Tudo tem um preço. Tu ser autêntico, tu ser verdadeiro, tu ser sincero, tu não te vender, tu paga um preço. Porque o que acontece? Tem aquelas pessoas que têm tudo nas mãos, tudo de bandeja, sabe? E aí o que acontece? Quando tu conquista as coisas com o teu suor, com as pessoas que te depositaram confiança em ti, no teu sonho, no teu projeto, quando tu conquista, as pessoas tentam puxar teu tapete e acabam tentando vir na tua carona. Porque elas não, com apoio, elas não conseguem conquistar o que tu conquista. E o que acontece? Por exemplo, essa exposição que teve em Porto Alegre com 800 mil reais, se eu não me engano. 900? Tu para pra ver devolução agora são artistas. Eu vi alguns quadros, eu não posso dizer que é... Claro, é que assim, tem coisas ali que realmente são muito ofensivas. Tem coisas que são blasfêmicas, tem coisas blasfêmicas. Tem coisas ali que são de fato ofensivos, por quê? Porque atacam a religião, atacam a sexualidade de alguma forma, entendeu? Então o que acontece? Para algumas pessoas é muito ofensivo, assim como para algumas pessoas é arte, entende? Sim, agora tem uma peça, uma manchete do jornal. Juiz libera a peça em que Jesus retorna travesti. Olha, eu vou ser bem sincero, a ideia é interessante pro meio artístico, mas eu não considero. Mas aí que tá, tudo tem limite. Né, na minha opinião. Eu já vou me opor, sabe por quê? Porque hoje, assim, tem pessoa que quer ser destaque, entende? E acabam se opondo tudo que é o contrário. Sim. Entende? Agora, com Deus não se brinca. Não, como eu sempre digo, religião... Não se brinca. Existem três... Meu pai vão ter limite para as coisas, né? Meu pai sempre fala uma coisa interessante. Claro. Né? Meu pai entende das coisas. Meu pai trabalha em rádio há 45 anos, né? E tem uma vasta experiência, um vasto conhecimento. Sabe o que queima, o que não queima. Ele sempre fala para mim. Nunca toca em três assuntos. Religião, política e futebol. Por quê? Na religião tu tem a tua fé. Na política tu tem o político de estimação, vamos dizer assim.
E no futebol, bom, tu acaba te queimando com a torcida adversária. Eu vou te dizer mais uma coisa, ô Maurício. Tu conhece, por exemplo, o que foi como é a Torre de Babel? A Torre de Babel foi a história bíblica onde teve o rei Nimrod que blasfemava contra Deus, jogava flecha contra os céus e dizia que ia construir uma torre que ia encostar nos deuses. E a ideia era querer saber mais do que Deus. Saber mais que Deus. Quem é que foi pai de Deus, aquela coisa. O que Deus fez? Trocou a língua de... Sacaneou? Trocou a língua dos seres humanos. Aí tinha carinha falando chinês lá, que na época não existia chinês, né? Se tu observar, tu fica surpreso, pô, nós estamos no mesmo planeta, né? Sim. Como é que tu atravessa uma fronteira já tá uma pessoa que tá falando que tu não entende nada? Sim. Então é muito profundo Deus, cara, não pode brincar. É que nem, por exemplo, o planeta Terra tem 70% água. E é uma bola, né? E como é que essa água não cai? Aí uma cara, não, mas a atmosfera, você não quer. Vão respeitar a propriedade de Deus, tio. 70% água, sim, o planeta Terra, e não cai. Não cai, não tem cientista nenhum que vá fazer uma coisa igual. Tio. Então, isso aí é uma afronta. Só que isso aí, nós estamos no Apocalipse. Então, e é isso para pra ver que na Bíblia mesmo diz alguma coisa. Eu sou católico, mas eu sou assim, eu sou católico, mas não sou um católico fanático. Eu vou na missa quando eu tenho possibilidade, mas tudo na vida tem limites. Como, por exemplo, semana passada teve um fato lastimável, se eu não me engano, eu não me lembro onde foi, mas foi lá pra cima. Onde é que foi? Não sei se foi no Rio de Janeiro, que mataram um pai de santo. Tá. Traficantes que estavam amando dos pastores. Aí tu para pensar uma coisa, a mensagem de Jesus Cristo era amai-vos uns aos outros. Exato. Só que tem pessoas que não se dizem cristãs, mas não praticam amai-vos uns aos outros. Julgam pela opção sexual, pela cor da pele da pessoa. Né? Como teve aquele pastor, eu não me lembro o nome dele agora, que falou que os negros eram os descendentes amaldiçoados de Noé. Onde não, mas isso aí não é adepto a Deus. Não é adepto a Deus. Os negros são os descendentes amaldiçoados de Noé. Mas tu sabia que está no Logo, o cara que devia pregar o amor e a tolerância, não, o cara me solta essa, que os negros são os... Eu acho isso aí lastimado. Não, mas aí que está a questão. A gente está no auge da... Desculpa de cortar, Lucas, mas deixa eu só fazer essa crítica agora. Nós, seres humanos, nós estamos no auge da tecnologia e nós estamos no auge da ignorância. E é lastimável isso aí, em pleno século XXI. O homem não aprendeu com os erros do passado, com o Holocausto dos anos 40, dos nazistas, com a escravidão que trouxeram os negros injustamente da África, entendeu? E aí tu para ver, Lucas, que o Brasil é um país... Vamos dar uma olhada... O Brasil é um país que tem uma qualidade... Que tem uma qualidade, tem pessoas boas. Eu acredito assim, se tem pessoas para fazer o mal, tem pessoas para fazer o bem. Tu entende? Mas posso pegar um... Claro, por favor, Lucas. Não, agora tu lê o Apocalipse, que o Satanás está entrando da igreja. Sim. Porque tem uma parte da Bíblia que o Satanás está pegando uma mulher. Aí eu fiquei observando, mas quem é essa mulher que o Satanás está pegando? Que eu vi uma Bíblia ilustrada, né? E aí que eu entendi, porque a esposa de uma noiva de Deus é a igreja, né? Então sim, não te preocupa com esse tipo de blasfêmia de pastor, porque não é Deus. Ele não está aderindo a Deus. Entende? Então tem muitos se apropriando da imagem de Deus, ganhando dinheiro com isso, mas tudo é uma passagem. Sim. Mas voltando nós vamos deixando escapar a nossa parte da... Sim. Que nós propomos a falar aqui. Vamos voltar ao nosso assunto, que o nosso assunto aqui é cultura e não crítica e... Não, se bem que crítica é sempre bem-vinda, né? Claro, bem-vinda. Mas contando que seja uma crítica construtiva e com respeito, não uma crítica no sentido de denegrir a imagem de alguém. Só para me colocar um histórico, posso? Claro, Lucas, à vontade, estou convidado. Eu comecei a fazer cinema porque sempre tive como meus ídolos Elvis Presley, Alain Delon, Bruce Lee, né? Mas Charlie Chaplin. E foi nos anos 70, quando Nelson Dandotti deu para ti nos 70, um longa-metragem, e ele fez em Super 8, né? E na época, com o Nicanor, nós tiramos um curso numa produtora paulista, e nós fomos renegados, né? E aí nós conversamos, cara, já que nós não fomos aprovados, por que nós não fazemos o nosso próprio filme? Isso nos anos 70. Nos anos 70. E aí o Nicanor tinha esse roteiro, Laura, tua nova mulher, né? E não, vamos investir nesse nosso trabalho. Aí
cartão nosso. E na época do Cruzeiro e Cruzado, tudo era mais fácil. Nós tínhamos dinheiro, comprava filme, e aí conhecemos a tia da tua namorada, A Eliane. Eliane de Mello. Inclusive, quando a gente visitou ela agora na Sexta-feira Santa, ela... muito saudosista falando de ti, né? Eu tenho grande lembrança dela. É legal de tu ver isso, sabe? E foi uma coisa muito maravilhosa, porque a nossa ideia era fazer o filme em 4 meses, o filme durou 2 anos. 2 anos. Vou dar uma licença pro Luca e vou responder aqui as perguntas do Natan Gomes, né? Já que estão nesse assunto, vou falar algo próximo a isso. O que vocês acham da tal cura gay? Agora, interessante tu falar isso, Natan, porque é uma coisa que eu estava pensando. A resposta que eu te dar é uma pergunta retórica. Que cura que vamos fazer para os homossexuais? Se o homossexualismo é uma coisa natural desde o início dos tempos, entendeu? Eu não vejo isso aí como uma coisa normal, entendeu? Eu acho que... Não acha, Luca, um rapaz que o Natan Gomes fez uma pergunta interessante, ó. Já que a gente estava falando antes, claro, né? Claro. Já que estão nesse assunto, vou falar algo próximo a isso. O que você acha da tal cura gay? Eu falei, não existe cura gay. Tu é gay, tu é homossexual, tu é homossexual. Curar o quê? Liberdade eu acho que assim, ser homossexualismo não é doença. Longe disso, é uma coisa natural. É uma coisa natural. Eu acho que assim, tem gente que vai me criticar para eu dizer isso, mas na minha opinião é uma coisa natural. Claro. É uma coisa do ser humano, é uma coisa que, sabe, na minha opinião não me atinge, não me ofende, não tem nada contra, longe disso. Né? Eu acho que o que tu faz na tua vida privada, tu faz na tua vida privada. Claro, agora, as pessoas quererem impor que porque tu é homossexual, tu é doente, doente é quem não pensa isso. A pessoa tem o direito de ser feliz, né? Da maneira que... Exatamente. Porque se tu contabilizar, Maurício, quer ver? Eu estava notando. O certo seria, por exemplo, um homem para cada mulher, né? Sim. Mas tu contabilizar, tem muito mais mulher do que o homem. Sim. Então a mulher tem o direito de optar pro... A mulher e o homem. E o homem também, de deles. Como eu falei antes, né, Luca? Hoje em dia a gente está no auge da tecnologia, mas a gente está no auge da ignorância. Porque assim, olha, cura gay. Pra que vamos fazer cura gay? Porque eu não entendo essa coisa de cura gay, porque é uma coisa interessante de até abordar, ainda bem que eu... Abração, Natan. Obrigado por ter tocado nesse assunto, que era um assunto que até a gente ia tocar nessa história do Jesus travesti. Eu acho que assim, cura gay, por que não curar homossexual? O homossexual é uma coisa natural, é uma coisa que existe. E o homossexualismo tem que ter só uma coisa, respeito. Mas entendeu? Só nessa parte que eu gostaria de citar, né? Por exemplo, às vezes tem o Orgulho Gay que faz os movimentos lá na Redenção, né? Sim. E pede respeito. E tem alguns assim que ficam no meio do grupo. Poxa, tem criança no meio então sim. Aí, se quer respeito, tem que se dar o respeito. Não precisa ficar pelado. Mas é uma minoria, na maioria. Mas tem que conter essa minoria, então, né? Vamos fazer um protesto pacífico, sempre vai ter uns vândalos que vão quebrar a loja. A minoria, a minoria que quer se aparecer, entendeu? Que eu acho que a LGBT tem uma causa que extrapola, muito forte, muito importante. Eu acho que tem que lutar, sim. Né? Assim como a LGBT, o feminismo mesmo, que é uma coisa que hoje em dia... eu não vou dizer que perdeu a essência, mas tem muita gente que pega pesado em alguns assuntos que não deviam pegar pesado. O que eu acho que é importante lutar e tudo mais, né? Mas voltando ao assunto da cultura, porque aqui não vamos estar entrando em questão política. Isso, né? que eu acho que já estão meia hora de como o Natan falou ali, como você acha que tal cura gay? Eu acho que, como eu falei, eu acho que é uma coisa natural e não tem por que existir tal cura, vamos dizer assim. A cura tem que ter para preconceito, para homofobia, para racismo. O racismo me surpreende que ainda hoje exista o racismo, né? Tu tem amigo negro, tu vai... o teu amigo negro, tu faz uma piada com ele, tu é amigo dele, tu tem intimidade com ele, mas tu não vai chegar num rapaz e chamar o cara de negão do nada. Ô negão, e aí como é que tá? Não, eu acho que isso é racismo, chegar num cara e chamar o cara de negão, nada, nem conhece o cara, não tem intimidade com o cara. Né? Falta respeito hoje em dia, né? Acho que eu, pelo menos, eu vejo as coisas desse jeito. Agora o Face... Mas voltando ao assunto da Laura. A Laura aí, conhecemos a Eliane de Mello, né? E juntamos uns amigos, né? E escolheram como dirigir esse filme. Foi o primeiro filme, o único, aliás, que eu dirigi, né? Agora pretendo fazer um próximo, meu mesmo, longa-metragem.
Acredite nos seus sonhos. Mas foi uma grande experiência, porque eu digo isso, porque a Zé Nicanor não gosta disso, mas tudo de ruim aprendi nesse filme, entende? Sim. Porque não tinha experiência, faltou detalhe, foi aí que eu analisei. E essa questão que eu preocupa, assim, ó. Hoje, por exemplo, eu faço meus roteiros com um roteiro técnico, entende? PG, PM, tudo tomada, tem que ter planos. É a coisa mais chata de escrever o roteiro, na minha opinião, porque, não, eu gosto de escrever o roteiro, também faço isso, mas é a coisa mais chata que tem tu ficar ali pensando, putz, agora o que eu vou botar aqui? Vou botar um plano médio? Não, mas ficou legal um close, e agora o que eu faço? Não, vamos botar um plano médio. Não, mas fica interessante, Maurício, que quando tu faz, você botar um plano médio, porque tu está imaginando, ou usar uma grua, tu está imaginando uma tomada, e acontece exatamente naquilo que está na tua mente, principalmente uma coisa, tu tem que respeitar o público, entende? Não botar um filme porcaria e achar que o cara tem que assistir porque é meu filme. Não. Porque, graças a Deus, eu fui premiado em Gramado e às vezes tem pessoas, tem alguns do grupo que criam inveja por causa disso, foram contestados, mas vamos fazer um filme de qualidade. E olha, e tem coisa que a gente vê, filme de uma pessoa só, um monólogo, digamos assim, mas de tamanha qualidade que tu te prende naquele trabalho. Entende? Olha, hoje, por exemplo, eu tenho que admitir hoje o filme americano que eles têm uma tecnologia tão avançada que te prende realmente. Eu gosto muito de quadrinhos, né? O Homem de Ferro. Hoje eu vi agora a Mulher Maravilha, até pensei que vai ser um pastelão, uma Mulher Maravilha, uma coisa. Não que eu tenha estar fazendo propaganda, mas olha, tem que ver a dimensão do roteiro e a história e os efeitos que foram colocados. Isso aí que interessa. E hoje nós temos por aqui, parece no Brasil, um material humano muito bom. Tu é uma pessoa que você tem exemplo. Tu é uma pessoa que tem uma dimensão muito grande, porque tu faz a coisa com sacrifício, trabalha com vontade. Por mais seja uma coisa simples, né? Acho que a gente tem que correr atrás. Só que nós temos que fazer o seguinte, por exemplo, eu como diretor agora, se eu te colocar no meu roteiro com um personagem alcoólatra, tu não tem que imitar um alcoólatra, tu tem que ser um alcoólatra. Mas eu não vou beber. Não vai beber, mas olha que viu. Não, eu entendo. Tem que ser o ator tem que ser o personagem. Eu vi o filme do Lee Merrill, que ganhou o melhor ator coadjuvante. E evidentemente ele não estava bêbado, porque ele é ator, né? Mas ele era um personagem do Bang Bang, né? Ele tomou um porre, aí eles botaram em cima do cavalo. E o cavalo se levou ele, claro, a galope, né, para a casa dele, mas ele todo errado, não caía. Mas que efeito, por exemplo, dançando na chuva, né? Cantando na chuva, fantástico. Então, são cenas marcantes. E é isso que a gente tem que ativar. O cinema tem cenas muito antológicas, vamos dizer assim, né? O cinema tem 123 anos, 22, aliás. Vai fazer 122 anos agora em dezembro, né? E é o meio de comunicação mais influente inventado, né? Isso vem desde a época do cinema mudo, antes mesmo do Charlie Chaplin mesmo, né? Porto Alegre tinha cinemas de calçada naquela época, e o público via filmes do Jorge Méliès, do Max Linder, do Luiz Fazenda, dos próprios irmãos Lumière, da lendária Pathé, né? Eu acho, eu como cineasta amador, vamos dizer assim, porque eu não tenho uma faculdade de cinema propriamente dita, né? Eu fiz um curso em 2013 muito bacana no Futuro em Cena com o professor Marques, o Márcio Schoenard. Tinha professores ali muito bons. Né? São pessoas do meio que acabam te mostrando que às vezes tu acha que tu sabe tudo do cinema, sempre tem alguma coisa a aprender de alguma coisa. Depende se é cinema, literatura, desenho, etc. Né? E eu acho que tem sempre que aprender mais. Agora, o mais importante, assim, que como no caso do Charlie Chaplin, assim, né? Ele criou um personagem vagabundo, né? Sim. E aí que está o mais interessante, desse personagem, ele fez a vida, assim, para muita gente conhecer o trabalho dele, né? Pior às vezes, por exemplo, no caso, eu conheci grandes atores, tem o Davi Camargo, que eu quero homenagear ele, não sei se você já ouviu falar do Davi Camargo, né? Já ouvi falar assim. Ele fazia um monólogo dele a Consciência Parda, tinha uma caveira lá, caveira, cara, né? Um plástico lá. Shakespeareano. Morreu praticamente no mato e falido. Isso aí que é preocupante. Uma né? coisa importante até, a gente ia tocar nesse assunto, né? Podemos tocar.
Deixa eu achar. É que a gente foi pulando etapas, e era pra vir a Tirza também, né? A Tirza tá ocupada profissionalmente, né? A gente já vai tocar nesse assunto, falou do ator que morre. Eu vou tocar muito isso aí. Como iniciou a tua carreira. Quais são os filmes favoritos que tu fez? Poxa, o meu favorito, é boa pergunta. Eu tenho que a gente como artista, que a gente vinha falando ali agora, a gente tem o nosso Benjamin. Sei. Né? Mas assim, é como tu perguntar, é como tu ter vários filhos, perguntar qual dos teus filhos é o teu favorito. Porque tu fez cada filme com carinho, com determinação, com afinco ali, que fica ruim depois tu dizer, eu gosto mais desse, tu pode ter teu favorito, mas esse é o meu menos favorito, mas aí tu pra pensar que tu perdeu tempo fazendo, tu teve locomoção, trabalho, etc, né, pra produzir. E qual assim que tu diria assim, esse filme é o que eu quero ser lembrado? O que eu quero ser lembrado assim é o Reencarnação. Que foi o meu roteiro, teve fatos verídicos. E tem algumas pessoas que contestam esse tipo de coisa. Porque, por que pareça, eu tive em São Paulo, né? E tem uma irmã de criação lá, né? Passei um mês lá. Aí um rapaz me atacou, mas te conheço. Mas eu estou uma semana aqui em São Paulo, mas... Sim. Não, mas já falei contigo, o cara insistiu, né? Sim. A gente, não sei o que é, sua fisionomia não é estranha para mim. É que nem aquele tipo de coisa do amor à primeira vista. Sim. Como é que pode, às vezes, conviver com uma pessoa anos e anos não conseguir namorar, aí viaja para um determinado lugar, um turismo, bate os olhos e um amor eterno. E aí, nesse caso do rapaz aí, ficamos amigos. Porque disse, vou fazer o seguinte, já que tu acho que me conhece, vamos ficar amigos. Como também tive em Santa Catarina, isso é fato mesmo. Eu fiquei em frente de uma paineira, assim, de uma praça. Me deu um sentido de já tive nesse lugar aqui. Não aconteceu isso também contigo, não? Já aconteceu. Acho que eu já tive nesse lugar. E era a primeira vez que estava ali. E eu coloquei como foto também, como eu desenhista também. Então, quando a gente fala nada é por acaso, porque é aí que está a dimensão da Bíblia, da espiritualidade. Eu vou colocar, para não estender muito, nada é por acaso. E tudo é traçado por Deus. Sim. Eu vou te explicar para resumir. Agora, quando tu não quer o caminho de Deus, aí é o livre-arbítrio. Tu nega. Por exemplo, às vezes o teu destino é ficar 60 anos pobre pela concepção de Deus para ti, né? E 5 anos, só 5 anos ficar rico. Aí como aconteceram mais casos. Agora tem alguns, não, eu vou praticar coisa ilícita porque eu não me nego a ser pobre 60 anos. E aí que é o livre-arbítrio, mas aí aguenta as consequências. É melhor correr atrás fazer por si, esperar as coisas virem no tempo determinado do que... eu tenho 40 anos, minha trajetória artística, não deu para ganhar dinheiro. Agora, nesse momento que eu estou começando a restabelecer financeiramente. Tu vê, depois de 40 anos. Mas por uma coisa justamente. Sim. Pela uma coisa... Não, eu acho bem legal os troféus que também. Eu criei eles. Nelson Facchinetti. Nelson Facchinetti. O nosso... eu poderia falar um pouco do Nelson Facchinetti. Ele é o Lupicínio Rodrigues, ele só tem um defeito. Eu como colorado. Mas vamos ser bem sinceros, o Lupicínio, assim, pra mim, eu como letrista também... Tu vê, é um homem negro que, na época, no Grêmio não aceitava os jogadores negros, né? Não, eu havia preconceito na época. E hoje o grande ídolo o Lupicínio, pra mim, é uma das minhas maiores referências, não por ser gaúcho, mas por ter saído aqui do Sul, também por ser gaúcho, né? Claro. Mas por ter saído do Sul e ter conquistado o Brasil. Com letras lindas, com músicas fabulosas, com aquela 60 anos atrás. Né? Aquela dor de cotovelo das músicas dele, que tu sente que um dia, se tu não sentiu, se tu nunca levou galhada, um dia tu vai, não tu vai levar, mas tu te põe no personagem ali da música, tu acaba, essa música faz sentido, né? Porque é aquela música de sofrência, hoje em dia tem a sofrência, né? Exato. Antigamente a música de guampudo, vamos dizer assim, a música de corno, que o Tim Maia dizia. Né? E eu acho que o Lupicínio Rodrigues, Tim Maia, Agnaldo Raiol talvez não tanto, mas aquele que morreu ano passado, o Calbi Peixoto, são nomes, são figuras até na música gaúcha também, vão admitir, o Teixeirinha falava muito em
em morte, O Teixeirinha, tragédia. na verdade, era um poeta. Hoje Freitas. as músicas gaúchas estão inovando, colocando coisas mais alegres, Que hoje tirando em dia essa as músicas gaúchas se tornaram muito comercial também. não digo nem comerciais, mas elas perderam muito a essência. Porque hoje em dia tem guitarra na música, tem Mas tem bateria. um lado benéfico, Maurício, porque antigamente, assim, quando eu estou te falando no Teixeirinha, falava em A morte não marca a hora. quebra-pescoço de cavalo, sofrimento. Não, e tem aquela música tudo. dele, alô, alô, amigos, vamos ser realistas. Sabemos que a morte, ela não marca a hora. É. E é uma música que eu acho que tu ouve ela uma vez, ouve 2, 3, 5, 10, 20 vezes. Já cansa. E continua pensando, ele falando que quando morrer, que é um busto de bronze em cima do túmulo. É linda aquela música, né? O Teixeirinha pra mim é... Eu me orgulho de ser gaúcho. Eu também me orgulho muito. E ser conterrâneo, quer dizer, conterrâneo de estado do Teixeirinha, né? Se tem um cara assim, que nem no Nordeste, tem o Luiz Gonzaga, que a gente tem o Teixeirinha. Agora, falando sobre Teixeirinha, mas meu grande ídolo também foi o Zé Mendes. Para Pedro. Zé Mendes, aquele para filme Pedro, Para Pedro, Pedro. para. Pô, Clássico, fora de série. antológico para nós. E nós tínhamos que fazer mais filmes gaúchos aqui, com temáticas gaúchas, né? Temática Hoje em gaúcha. dia esses dias eu tava assistindo um filme acho que foi um filme do Wilson que eu assisti, bem legal, acho que é um que ele contracena com a Gislane, eles vão pra redenção, e aí no final, vou dar um spoiler. O Wilson vai me matar porque eu tô dando spoiler. Aí no final ele rouba a bolsa dela, sai e depois se transveste. Eu achei legal aquilo. Mas tu para pra ver eu acho muito legal os filmes de vocês, do Wilson, os teus filmes, os filmes do Sérgio. Mas eu acho legal assim porque vocês fazem um negócio bem porto-alegrense. Bem porto-alegrense. Até o sotaque também. Ele Bem, puxa sim, muito. um negócio bem porto-alegrense, acho legal. Agora que a gente falou, tem que fazer gaúcho. Eu acho que o cinema gaúcho ele investe pouco no que realmente é gaúcho, investe mais em Porto Alegre. Devia investir mais lá nas estâncias, lá num bang bang mesmo ambientado no Rio Grande do Sul. Seria muito legal. Eu estou escrevendo um bang bang agora chamado Santa Cruz, Cidade das Almas, que é ambientado em 1909, né? 20 anos depois da Lei Áurea. E aí conta a história de um cara que vem pra cá pra vingar a morte do Plácido de Castro. Plácido de Castro? Plácido de Castro, e aí, claro, é ficção. E aí, Claro. E aí tem um rapaz negro da prefeitura que sofre racismo, porque naquela época o racismo era muito forte. Muito forte. Né? E ninguém aceitava ele ser um funcionário público. Né? E ele tem uma esposa com tuberculose, e aí é bem legal a história. Eu espero produzir um dia. É um curto ou é um longa? Eu quero fazer um filme de no mínimo 2 horas. Né? Aí que eu também estou pensando, mas aí, para isso aí, exige apoio financeiro, apoio público. E agora a gente vai tocar nesse assunto de apoio público. Qual é a importância do apoio público para nós que fazemos cinema independente? Olha, eu considero tudo, mas eu nunca tive nenhum apoio municipal de Porto Alegre, nem estadual. E é isso que eu fico revoltado, como agora aconteceu, que tem na frente do mercado público, ali na Praça Guilherme Pérez, né? Um ônibus ali, que está passando o filme ali e dá pipoca com um copo de refri, né? Pô, vamos lá comer então. Eu até acabei pegando a pipoca lá, só que eu estava sozinho e perguntei para ele, mas como é que vocês fazem? Não, nós temos apoio, nós temos verba da Lei Rouanet, né? E aí que te revolta, não pelo fato deles ter, mas pelo fato de tu não ter. Porque realmente, e filme americano, tio. Se é um filme brasileiro, uma coisa, um documentário, ou porto-alegrense, até tu chega, poxa, está dentro da nossa raiz. Isso aí me revoltou, porque, poxa, todos os filmes que eu fiz foi bancado com o meu próprio mas eu dinheiro. Acho que nós que fazemos filmes independentes e investimos no nosso próprio bolso, eu acho que dá um prazer a mais. Ver pronto, depois saber que, foi eu que fiz. Ninguém meteu a mão ali para depois dizer, eu ajudei. Só para vir de carona. Tem muita gente que quer vir de carona no sucesso da pessoa isso é verdade. E promete mundos e fundos, e aí depois quando tu vai cobrar esse mundos e fundos, não te dão nem os fundos. Então eu acho que existe uma hipocrisia conosco, que somos artistas, que prometem mundos e fundos para nós, falam que nossos projetos serão prioridades, que vão fazer e acontecer, que vão ajudar, e depois quando tu vai procurar
cobrar essa promessa, que promessa é dívida. Exato. Né? Tu não vai prometer pro santo que tu vai subir de joelho a escada se o santo der um título pro teu time, aí tu vai na igreja e sobe de pé, caminhando. O que acontece? Prometem coisas para os artistas, e a gente sabe, nós como artistas independentes... E depois manda para a secretária. Não é manda para a secretária, olham para ti e nem sabem o que tu tá falando. Ou te empurram para outro, e para outro, e para outro, pessoas que não tem nada a ver com o que te prometeram. Mas o que acontece? Muitas vezes o artista ele se desilude com isso. Desilude. E aí o que acontece? Eu conheço casos de amigos meus que fizeram teatro, fizeram inclusive novelas na Globo, estão trabalhando em multissom da vida, em lojas de R$1,99 para... sobreviver. Se desiludiram. Se desiludiram isso. E acontece muito isso. Então tu tem que persistir muito, correr atrás, fazer por ti, que em nosso caso, no teu caso, Luca, tu faz filme desde 1980, por exemplo. Nós estamos em 2017, 37 anos de carreira. Sim. Tu tem quantos filmes no teu currículo, mais ou menos? Não, eu até tenho poucos, eu tenho 18 filmes. 18 filmes. Tu faz uma média, então, de um filme a cada 2 anos. Por exemplo, agora o último que eu fiz foi do 2013. São praticamente 4 anos que eu não faço filme. E aí que tem um detalhe, eu não me preocupo pela quantidade. Mas com a qualidade. Com a qualidade. Tá agora tu vai fazer o Afaste de Miss Crack. Afaste de Miss Crack e o longa Acredite nos Seus Sonhos. Outra coisa, o que pode mudar e melhorar em Porto Alegre, região metropolitana, no caso, assim, o que a verba pública pode melhorar e mudar na questão cultural? Aqui em Porto Alegre, região. Aqui em Porto Alegre, em Esteio, Porto Alegre. É uma boa pergunta e eu vou até tomar o risco aqui de dar a solução, mas só que a solução, o que nós fizemos, veja bem, tu tem até o direito de me contestar. Por exemplo, tem esse colega meu, eu não considero amigo, colega meu que ele fez o Samba da Periferia, o carro-chefe dele e ele consegue verba, é carnaval na periferia, né? Fora de época, né? E eu sei que está praticando, inclusive na Cidade de Baixo, Porto Alegre, né? Agora teve no bairro, agora domingo, e há brigas. Sempre tem. Aí, não, mas tem que ter brigadinho, cara. Isso aí é uma coisa, só que gera voto. É isso aí que é o comportamento dos políticos atualmente. Entende? Eles investem na quantidade. Não na qualidade. Não na qualidade. E nós não geramos voto porque não é grupo de grande quantidade. Para mim não me interessa também esse tipo de coisa. Olha, eu fui fazer caricatura e me apavorei. Acho que, cara, vão me levar a minha banca aqui. Entende? Não vou expor aqui o que eu vi, porque é grave, mas é briga na série. É briga, porque onde que tem alcoolismo e validade de coisa? Entende? Então, é complicado, porque... E é isso, que esse tipo de comportamento no povo brasileiro vai levar algum tempo para mudar, para nós chegar lá. Agora nós cutucando pelas beiradas, assim como nós estamos fazendo, ganhando prêmio, isso aí eles vão pensar. Porque agora mesmo, eu tenho colocado, como tu está no meu Face, eu coloco minhas charges, meus filmes no meu Face. Olha, está assim, outras emissoras, mostrar nome a nível nacional, acompanhando meu trabalho, me perguntando como é que eu faço. Entende? Grandes emissoras a nível nacional. Por quê? Porque é um trabalho diferenciado. Só que é árduo, porque tu não está ganhando dinheiro, tu não tem apoio financeiro, tem bancado no teu próprio bolso, mas é como tu está fazendo com a tua própria consciência. Tu não estão te corrompendo a tua ideologia. Isso, e nós temos que se unir para isso. Por exemplo, eu elogio agora publicamente a aquisição desse Capitólio através do Sérgio e do Wilson. Porque o Sérgio me colocou, e eu até disse, Lucas, tu está no meu grupo, só que eu tenho um trabalho de presidente para todo o teu grupo, porque ele disse, Lucas, tem uma sala lá embaixo do Capitólio que só vai 3, 4 pessoas. Ele disse, Lucas, nós temos que botar 50, 170 pessoas. Não, a gente tinha que botar 150 lá, triplo do que... Mas sabe o que aconteceu nessa última apresentação? É só 40 lugares. Tinha 59 pessoas. 19 pessoas ficaram de pé. Muito feliz com isso. 19 pessoas ficaram com o pé. Muito feliz pelo Sérgio, com o cara. Não, vale a pena. Sábado agora eu quero ir lá. Tu vai eu a princípio tentei esse evento, que eu vou durar até 1 hora, e acredito que eu vou, porque o Wilson está na... O Sérgio me fez um pedido indecente. Ele quer que vá um amigo meu junto. Bigode, chapéu coco. Né? E mês que vem um curta meu vai ser exibido na mostra. Eu gostaria que o pessoal que está acompanhando o programa
fosse não só mês que vem lá para ver o meu curta, eu queria que fosse esse mês para ver o trabalho do pessoal, né? Para ver o quanto o pessoal se empenha e produz por si. Porque é bonito isso aí. Eu fico muito feliz de ver o Wilson, quando eu conheci o Wilson, em 2014, na Feira do Livro. Eu quero entrevistar o Wilson ainda aqui. Né? Agora não, ele é um batalhador também. O Wilson é um ídolo para mim. Pra ter uma ideia. Mais que um amigo, é um ídolo para mim, porque assim, o Wilson foi o primeiro cara que eu conheci, até conheci ele antes de ti, foi o primeiro cara assim, que eu conheci que fazia filmes. Foi um cara assim que eu vi que assim, comigo, eu pensei, né? e ele fazia com simplicidade, coisa que eu pensei assim, se o Wilson pode, eu também posso. Claro. Entendeu? O cara faz coisas muito legais. Se ele pode, eu também posso, então eu vou fazer. Claro, não vai ser tão bom quanto os negócios que o Wilson faz, mas... Mas uma coisa interessante... O Wilson tem uma vasta experiência. Uma coisa interessante com o Wilson Calato, que ele começou comigo, porque ele não conhecia cinema assim, eu convidei para participar até no filme que eu apresentei agora, o Preciso Doar, né? Ele participou. Aí criou o corpo. Mas o mais interessante do Wilson, que ele tem uma banca dos escritores independentes que apoia porque na realidade a Feira do Livro de Porto Alegre é direcionada só uma cúpula também de elite. E o Wilson tem essa banca e apoia qualquer artista. Não importa se o cara tem faculdade, não importa se a pessoa tem talento. E isso eu valorizo muito ele. Ele batalha, sacrifica por isso. Ele falta palavras para descrever ele. Porque ele é um cara assim, que como eu falei, ele é mais que um amigo para mim, ele é um ídolo para mim. Ele é um cara assim que tem uma vasta experiência, né, tanto em literatura, que não vamos esquecer que o Wilson é um ótimo escritor e poeta. Ele ano passado me deu autografado, foi uma coisa que me emocionou muito, autografado na Feira do Livro, uma cópia do livro dele. Né? Quando ele vir aqui eu vou trazer o livro, vou dizer, trouxe, guardo com carinho. E o Wilson é um cara que merece tudo de bom, o Sérgio também, o Nicanor também, tu também, Luca, porque assim, se não fosse por vocês, Porto Alegre não ia ter essa visibilidade independente do cinema que tem. Não teria os espaços que tem, como na Casa de Cultura, todas as primeiras quartas-feiras do mês, tem as mostras do Nicanor. Que é muito legal isso aí, porque dá prêmios para o público. E nós começamos com o Pedro Machado, né? O Pedro pensei Machado. Até tinha falecido, não, ele tá vivo aí. Eu vou dizer, eu não conheço ele pessoalmente. Eu ele tá morando na do tanto que falam para mim dele. Na Restinga, né? Falta oportunidades e tempo também, né? Aí tem o Richardson também, o Richardson Luz, que é um cara, um roteirista fabuloso. É um cara que quando a gente se vê, a gente tem que dizer tchau, tem que ir embora. Porque a gente conversa muito sobre roteiro e filme e tudo mais. Agora o meu grande sonho é fazer... Que tu falou que eu gostaria de ser lembrado do filme Reencarnação, gostei, mas o que eu amo muito é esse personagem infantil, o ETzinho, Marcelinho Amigão. Eu quero fazer um longa dele porque sabe o que acontece? Eu criei esse ETzinho e foi na época da ditadura. Quiseram o Marcelinho espião, né? E eu explorava o personagem, eram meus pensamentos que eu colocava em cima desse personagem. Ele vinha na Terra para julgar os seres terrestres. Então eu perguntava assim, como agora tem no meu livro sobre ecologia. Mas por que os seres humanos estão poluindo a água se depende da água para sobreviver? Por que estão desmatando a mata, queimando-se? É um personagem inocente para conscientizar a população. Então é uma coisa assim que eu exploro esse personagem e é uma coisa muito educativa, e aí que está a questão, porque o futuro do nosso planeta depende das novas gerações. Sim. Porque a velha, lamentavelmente, essas políticas que tem aí, tem que ser exterminada. Tem que ser exterminada. Eu já sei como que vai ser. Eu acho que tem que ter com todo respeito, eu tenho amigos na política aqui em Esteio, né? Tem o vereador Euclides, que é um cara que eu admiro muito. Ele era diretor do Camilo Alves, é um cara que vem fazendo um trabalho bacana. Né? Tem vereadores aqui em Esteio que eu admiro muito, né? Pessoas que eu acredito que possam contribuir muito com a população nesse Esteio. Mas claro, tudo ao seu tempo. O próprio prefeito Leonardo Pascoal, que é um cara de 27, 28 anos, é um guri. Né, tá fazendo um trabalho muito legal no Esteio. Eu acho que é por aí que tem que ir. Tem que pegar essa juventude, essa gurizada aí que está entusiasmada em querer mudar as coisas, como no caso do Leonardo Pascoal, que é o atual prefeito, e dar uma oportunidade, dar um voto de confiança. Agora, só fazer um trabalho bom, não é eu que votei, tu que votou, o fulano que é contra, eu que sou contra, o Beltrano. Não vai ser nós, vai ser o tempo que vai dizer. Exato. Porque eu acredito que vão fazer trabalhos bons, como no caso do Leonardo Pascoal aqui em Esteio.
Ele tem tudo para ser um dos maiores prefeitos da história de Esteio. Sim. Né? Só que o povo também tem que estar do lado dele. Claro. Né? Não adianta o povo cobrar e não fazer a parte dele. Como aqui em Esteio tem um problema, não de agora, mas de tempos e tempos, que é as enchentes. Né? Já vi muito pela TV. Mas o que motiva essas enchentes? Claro, Esteio tem é uma cidade que é abaixo, tal. Não sei, eu não sei explicar agora nas minhas palavras. Mas toda a água que desce dos morros vem para Esteio e tudo mais. Mas a população também, tu vai nos lugares ali, em alguns lugares aqui, sei, tu vê sofá, tu vê estante, tu vê, sabe, um monte de lixo que não deviam estar ali. E aí, são justamente nesses lugares que... Aí tranca a boca de lobo, né? Não tem como... E a população tem que se conscientizar também que a cidade não tem enchente por causa do prefeito. Não é o prefeito que ligou a mangueira ali, ó. Exato, né, como na antiga administração do ex-prefeito Gilmar. O pessoal botava a culpa no Gilmar direto. Porque o Gilmar é o culpado. Não tem o que o cara fazer. Não tem o que fazer. Tu faz o teu máximo para limpar, mas a população também tem que se conscientizar. Não é só o administrador, o prefeito, o vice-prefeito, o vereador que tem que ir ali. Não, a população também tem que se conscientizar. Porque é muito fácil ter enchente e depois cobrar da administração. Eu acho errado isso aí, né? Agora, 2 perguntas, Luca, para finalizar. Quanto tempo tu leva para fazer um filme? Eu levo assim, em tempo, porque considerando assim, são 12 dias. Mas só que, por exemplo, esses 12 dias é 2 fins de semana, sábado e domingo, né? Porque ou seja, são eu não 6 procuro. semanas. Não dá para ocupar o lado profissional da pessoa, né? Que não tem como pagar o lado. Então levo geralmente 3 meses, mais ou menos, 3 meses. Considerando esses 12 dias, sábado e domingo. Sim. Eventualmente, numa quarta-feira que eu faço uma oficina preparatória. Né? Isso aí, porque eu procuro fazer um laboratório para os alunos, para os atores, né? Preparar. Hoje eu não tenho essa concepção de largar filmando já. Eu faço uma oficina preparatória de 3 meses. E logo após essa oficina preparatória, tenho esse filme curto. Porque qual é a minha intenção? Também é ganhar prêmio. Isso aí te dá um respaldo. Às vezes importante. A pessoa acha que pelo fato de ganhar prêmio. Ixi! Ó, tá confirmando o que eu tô falando. Às vezes o pessoal acha que pelo fato de tu ganhar prêmio infla teu ego. Não. Motiva mais ainda. No meu caso, ano passado, quando eu recebi os prêmios da Mostra de Vídeo Independente lá na Casa de Cultura Mário Quintana, nem sei o que é ego, porque aquilo ali me motivou mais ainda a produzir. Eu estava muito para baixo. E agora uma última pergunta. Umas curiosidades da tua carreira, assim. Curiosidades meio, vamos dizer, peculiar, assim, engraçadas, assim, que tu gostaria, assim, de compartilhar conosco. Não, na minha carreira já aconteceu o fato, assim, de eu estar com a equipe, até foi nesse Laura, tô uma mulher, né? Tava a Eliane de Lima, com o pessoal todo ensaiando para fazer a filmagem. Aí o câmera ali nervoso, né? E até você tá, o nosso câmera na época era o Rogério Silva, né? Nervoso, ia para lá e para cá, acho que, mas o que está acontecendo com esse câmera aí, E eu disse, não, vamos filmar agora, que ficou linda a cena que eu ensaiei, depois nós filmar e o câmera me chamou no cantinho. Deixei todos os filmes em casa. Aí disse, deixei todos os filmes em casa. E só estava com a filmadora. O filme, os filmes dele deu em casa. Disse, cara, se nós falar que estamos sendo um filme aí, nós vamos pagar o mico, né? Vamos fazer o seguinte, vou filmar, fazer de conta que está tudo em dia, depois eu digo que houve problema, queimou o filme e tudo e tal. Mas o cara me aborreceu, né? E aconteceu um fato também interessante, foi numa época que nós fomos apresentar o filme em Giruá, né? Convidado pela prefeitura de Giruá, o Lauro tem uma mulher, e fomos na Kombi do Pedro Machado, né? Mas toda velha, né? Era uma viagem de 2 dias, levou uma semana. Então, cada município tinha que parar na mecânica, empurrava, mas num frio tremendo. E para voltar com aquela Kombi toda estragada, não conseguimos chegar em Porto Alegre. Então, os fotos assim, pitorescos, assim, que a gente
é só amar a arte para a gente se dedicar, né? Tem coisa que... Então, pessoal, vamos finalizando hoje o Em Busca da Cultura. Muito obrigado ao Luca Rise. Eu que agradeço. Grande amigo meu, um ídolo meu, né? Que tive a oportunidade de... Eu vou... Daqui 50 anos vou poder dizer que eu entrevistei o Luca. Né? E se eu estiver vivo daqui 50 anos, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu vou retomar os avisos que eu dei no começo. Dia 12 de outubro, das 9 horas às 15 horas, o Natanael das Neves terá um evento no Campo Ouro Verde, né? Vai ter corte de cabelo gratuito, doação para molho de cachorro-quente, aqui no Jornal Destaque, né? Vila Esperança, Jornal Destaque. O número aqui é 3459-0430. Vai ser necessário pães, salsicha, cebola, ingredientes para fazer lanches para as crianças, como refrigerantes, brinquedos, copos descartáveis. Até artistas locais que tiverem interesse e puderem colaborar, né? O Luca, tu vai poder lá fazer... Olha, estou à disposição, depende do que a gente vai colocar. O Carlitos também vai aparecer por lá para fazer a festa da criançada. Faço caricaturas, né? Pessoal aí de teatro, de esteio, que quiser lá fazer uma apresentação, músicos de esteio, né? Sintam-se à vontade de ir, né? Vai ser no dia 12 de outubro, das 9 às 15 horas, né? E, bom, sobretudo tem que ter boa vontade, né? Que nem aqui está bem estipulado. E dois avisos, né? Agora, sábado, tem a mostra de curtas independentes no Cine Capitólio, na Borges Medeiros, em Porto Alegre, às 15 horas. E hoje à noite tem o Te Aproxega, Festa Farroupilha, local, Escola Gustavo Nordon, Rua Taquara, ali na Vila Olímpica, né? Não sei se o Anderson vai ir. Começou no dia 19, eu não apresentei, eu não sabia que ia ter, fiquei sabendo ontem, aliás, fiquei sabendo dia 19 mesmo, né? Hoje vai ser às 19 e amanhã às 19 também, né? Então vão lá para curtir uma música legal e prestigiar, né? Aplaudir, bater palma, porque hoje em dia, né, Luca? Tem muita coisa que nos desmotiva, então tem que ter alguma coisa para nos motivar. Com certeza. Né? Então agradeço muito a todos pela audiência e até quinta-feira que vem. Abração e bom final de semana. Deus abençoe a todos.